Por que oramos e continuamos presos ao mesmo lugar? Essa é uma pergunta que, cedo ou tarde, atravessa a alma de todo cristão sincero. Você dobra os joelhos, clama com fé, derrama lágrimas verdadeiras. A sua intenção é genuína. O seu desejo de mudança é real. Mas quando você se levanta e abre a porta do quarto, a vida parece estar exatamente onde estava antes. Os mesmos ciclos se repetem, as mesmas dores voltam a latejar. As mesmas frustrações batem à porta. A oração sobe, mas a vida não se move. E com o tempo, nasce um conflito silencioso e perigoso dentro de nós. Será que Deus não me ouviu? Será que estou orando errado? Ou será que Deus simplesmente escolheu não me responder? Esse desconforto espiritual não é sinal de falta de fé. Pelo contrário, ele surge justamente porque você tem fé suficiente para esperar algo, mas não está vendo nada acontecer. Hoje eu convido você a olhar para essa situação por uma nova perspectiva. Não a perspectiva do silêncio de Deus, mas a perspectiva do alinhamento do coração. Antes de mergulharmos fundo, se você busca uma fé que não apenas consola, mas que confronta, amadurece e transforma, inscreva-se no canal. Aqui nós não falamos para entreter sua mente, mas para despertar seu espírito. Agora, ouça com atenção. A primeira barreira que precisamos derrubar é a ideia de que a oração funciona como uma mágica isolada da vida. Existe uma distância, muitas vezes enorme, entre aquilo que pedimos de joelhos e aquilo que vivemos de pé. Veja se você se identifica. Muitos oram pedindo transformação. Clamam, Senhor, muda a minha história. Mas na prática do dia a dia, continuam alimentando os mesmíssimos hábitos que sustentam a velha vida. Oram por libertação de um vício ou de um sentimento, mas não soltam aquilo que os prende. Continuam frequentando os mesmos lugares, seguindo as mesmas conversas, nutrindo os mesmos pensamentos. Oram por direção divina. Senhor, me mostra o caminho. Mas quando Deus aponta um caminho diferente do que eles desejavam, um caminho mais estreito, mais difícil, eles resistem. Fingem que não viram. A oração, nesses casos, não está sendo ignorada por Deus. Ela apenas está revelando uma incoerência. O coração pede uma coisa, mas a vida grita outra. Pense no povo de Israel no deserto. Eles oravam pedindo a terra prometida, mas em seus corações eles ainda viviam no Egito. Reclamavam como escravos, pensavam como escravos e sentiam falta da comida dos escravos. A oração pedia o futuro, mas o comportamento amava o passado. Enquanto houver essa divisão, a resposta não pode vir. Não porque Deus é mau, mas porque você não caberia dentro da resposta. Se Deus te desse o que você pede agora, sem que você mudasse quem você é, a bênção provavelmente te destruiria. Existe uma verdade pouco falada nos púlpitos de hoje. Deus responde orações, mas não negocia processos. Nós vivemos na era do imediatismo. Queremos a resposta sem o caminho, o resultado sem a transformação, o milagre sem a renúncia. Você ora pedindo paz. É um pedido lícito, mas você continua vivendo mergulhado em ambientes que produzem ansiedade, consumindo conteúdos que geram medo, se envolvendo em brigas que roubam sua alma. Você pede cura emocional, mas se recusa terminantemente a perdoar aquela pessoa que te feriu anos atrás. Você pede crescimento espiritual. Senhor, me usa, mas evita qualquer situação que confronte o seu caráter, que exija humildade ou que peça sacrifício. A oração se torna correta na forma. As palavras são bonitas, bíblicas, mas incoerente na prática. E Deus, que vê além das palavras bonitas, responde. Mas Ele responde primeiro, ajustando o interior. E é aqui que muitos se perdem. O problema é que, quando a resposta de Deus vem em forma de correção, em forma de um não temporário ou em forma de um silêncio pedagógico, nós interpretamos como abandono. Achamos que Deus nos esqueceu, quando na verdade Ele está trabalhando no ponto mais sensível de todos, o nosso caráter. Viver a resposta de uma grande oração exige maturidade espiritual. E maturidade não nasce no momento em que você ora.
Ela nasce nos momentos em que você obedece, mesmo sem ter vontade. Deus está mais interessado em quem você está se tornando enquanto espera, do que naquilo que você vai receber quando a espera acabar. Vamos aprofundar um pouco mais. Existe um bloqueio silencioso que quase ninguém admite. O apego emocional àquilo que a própria oração pede para Deus remover. Parece contraditório, mas o ser humano é complexo. Quantos cristãos pedem para Deus remover uma pessoa de suas vidas? Senhor, se não for da tua vontade, afasta. Mas no fundo do coração, morrem de medo da solidão que virá com esse afastamento. Quantos pedem um novo tempo profissional, mas têm pavor de perder a segurança do emprego atual mesmo que ele seja tóxico? Quantos pedem para crescer, mas têm medo da responsabilidade e do peso que vem com a liderança? Assim, a oração se torna um pedido dividido. A boca diz vai, mas a alma diz fica. A boca diz muda, mas as emoções dizem está confortável assim. A Bíblia diz que o homem de coração dobre, dividido, é inconstante em todos os seus caminhos e não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Não porque Deus nega, mas porque a pessoa não consegue receber. Ela segura o velho com uma mão e tenta pegar o novo com a outra. Deus não força respostas onde ainda existe apego. Ele respeita o seu tempo, mesmo quando esse tempo dói. Muitas vezes, o silêncio de Deus é Ele esperando você soltar, esperando você decidir de verdade. Por isso, muitas respostas não chegam como um sim mágico e instantâneo. Elas chegam como um processo de deserto, um processo de desapego, de perdas necessárias, de confronto interno. Deus está esvaziando suas mãos para que você possa finalmente segurar o que Ele tem para te dar. Há também aqueles que oram corretamente, mas vivem como se Deus fosse apenas uma alternativa, não uma direção absoluta. Eles usam a oração como um alívio emocional. Sabe quando você desabafa com um amigo, se sente melhor, mas depois volta a fazer as mesmas besteiras? Muitos tratam Deus assim, oram pedindo sabedoria, mas na hora de decidir, agem por impulso. Oram pedindo guia meus passos, mas ignoram os sinais claros, os alertas de amigos sábios e até o incômodo interior que o Espírito Santo gera quando estamos prestes a errar. A pessoa sente paz ao orar, sente a presença de Deus no quarto, mas volta a viver exatamente da mesma forma na segunda-feira de manhã. Viver a resposta exige mais do que sentir paz na oração. Exige coragem para mudar depois dela. Muitos confundem fé com passividade. Acreditam que orar é jogar para cima e esperar cair pronto. Mas a fé verdadeira sempre, invariavelmente, gera movimento. Orar por portas abertas e não se qualificar, não bater nas portas, não buscar, é incoerência. Orar por restauração no casamento e não mudar a forma de falar com o cônjuge é estagnação. Deus responde orações, mas Ele também espera passos. Veja os milagres de Jesus. Estende a mão, vá e lave-se no tanque. Tirem a pedra. Sempre houve uma ação humana correspondendo à ação divina. A oração não substitui a obediência. Ela prepara o coração para obedecer. Quando alguém ora, mas não se move, a resposta fica suspensa. Não por falta de poder no céu, mas por falta de disposição na terra. Por fim, precisamos falar sobre o medo da resposta. Poucos admitem isso, mas muitos de nós temos medo do que vai acontecer se Deus realmente responder sim para tudo o que pedimos. Porque viver a resposta pode significar uma mudança radical de rota. Pode significar o fim de ciclos que amamos, o afastamento de pessoas que nos fazem companhia, mesmo que ruim, a quebra de expectativas que construímos por anos. A resposta de Deus quase nunca mantém tudo como está. Ela bagunça a nossa falsa ordem para estabelecer a ordem divina. Ela transforma, ela desloca. E quem não está disposto a pagar o preço da mudança, prefere inconscientemente permanecer apenas na oração. É mais seguro pedir do que viver. Por isso, quando você se perguntar por que oro e não vivo a resposta, pare de olhar para o céu com desconfiança. Olhe para dentro. A questão não está na intensidade da sua oração.
Deus ouve até o gemido mais baixo. A questão está na sua disposição para ser transformado por ela. Deus não responde apenas para resolver seus problemas. Ele responde para formar quem você é, e muitas vezes a resposta já chegou. Ela veio como aquele não que te protegeu. Veio como aquela porta fechada que te redirecionou. Veio como essa espera que está te ensinando paciência. Viver a resposta é aceitar que Deus sabe melhor, mesmo quando o saber dele contraria o nosso querer. É confiar que o silêncio, o processo e a demora também fazem parte da resposta. É nesse ponto que a fé amadurece, quando paramos de perguntar por que Deus não responde e começamos a perguntar: Senhor, o que o Senhor quer transformar em mim hoje para que eu esteja pronto para viver essa promessa? Essa simples mudança de pergunta desbloqueia o céu e o coração ao mesmo tempo. Porque Deus nunca negou o melhor para você. Ele apenas trabalha incansavelmente para que você esteja pronto para sustentar o peso da glória que Ele quer derramar. Feche os olhos por um instante. Não peça nada agora, apenas entregue. Senhor, nós chegamos aqui cansados de tentar entender, cansados de segurar o controle. Hoje, Pai, nós não queremos pedir portas abertas, nem milagres apressados. Nós queremos a coragem de soltar. Perdoa-nos porque muitas vezes oramos pedindo a Tua vontade, mas trememos de medo quando ela começa a acontecer. Perdoa-nos por acharmos que o Teu silêncio é ausência, quando, na verdade, é o Teu cuidado nos preparando. Neste momento, Senhor, nós colocamos no Teu altar aquilo que mais dói, aquela espera que parece infinita, aquele sonho que ainda não aconteceu, aquela pessoa que tivemos que deixar ir. Nós soltamos tudo agora. Esvazia nossas mãos do nosso querer, para que possamos segurar o Teu propósito. Quebra o nosso orgulho de achar que sabemos o tempo certo de todas as coisas. Acalma essa ansiedade que grita dentro de nós e nos ensina a beleza de confiar no escuro. Não te pedimos que a caminhada seja fácil, mas que a nossa fé seja real. Que a partir de hoje, a nossa oração não seja para mudar o Teu plano, mas para transformar o nosso coração. Nós confiamos, nós entregamos, nós descansamos. Em nome de Jesus, amém. Se você sentiu paz ao ouvir essa mensagem, não deixe que ela acabe aqui. Compartilhe com alguém que você ama. Muitas vezes, a resposta que você busca está na próxima reflexão. Inscreva-se no canal e ative o sino para que, no próximo vídeo, a gente possa dar mais um passo juntos nessa caminhada. Escreva nos comentários de onde você nos ouve, como um sinal público de que hoje você decidiu soltar o controle. Fique na paz que excede todo o entendimento. Até o próximo vídeo. E que seu despertar continue.